Boa noite a todos. Mais um domingo que possamos louvar ao Senhor. Queria começar com uma oração. Feche seus olhos aí de onde você estiver, para que possa nos acompanhar. Pai, te agradecemos por mais essa noite aqui, que possamos entoar louvores a Ti, possamos Te engrandecer, Te agradecer por tudo que faz por nós. Queremos as nossas vidas a Ti derramar como forma de gratidão e por tudo que faz por nós, pelo sustento, pelo alimento, ó Pai. Sabemos que tudo vem de Ti e que possa ser feito da Tua vontade, conforme a Tua vontade em nossas vidas, nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Pedimos também por este momento tão difícil que estamos passando pela crise, que quando for da Tua vontade possamos normalizar toda a situação e também que possamos em breve estarmos novamente juntos em Tua casa aqui, cultuando a Ti em louvores e gratidão, Pai. É o que Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar cantando essa primeira música sobre estarmos aqui mais uma vez, mas nunca é demais, para que possamos louvar a Deus, louvar a Cristo por tudo que Ele faz em nossas vidas. Seja o todo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão
fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o todo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. 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 Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós queremos ouvir tua
esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. mais uma vez, te agradecemos por estar aqui prestigiando este culto conosco. Esperamos que este culto seja também um culto aí de sua casa, do seu lar, onde você estiver, que possa prestigiar conosco mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E só querendo relembrar algumas informações que nós temos aqui na nossa igreja. Nossas programações nessa temporada de pandemia está acontecendo exclusivamente online, e nós temos nosso canal do YouTube, que é o IBI SBC, onde você pode clicar lá para se inscrever e poder acompanhar nossas atividades, nossas programações. Também tem ali embaixo, quando você procura IBI SBC, o IBI SBC Kids, que você pode recomendar às crianças ou pais de crianças possam também acompanhar este canal exclusivo com conteúdos voltados para as crianças. Bom, nossas programações são aos domingos, 9h30, nossa escola dominical, e à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração, que é o que nós estamos celebrando essa noite também. Mas também, acabei pulando aqui, às 10h45, no domingo de manhã, tem a aula infantil, como eu falei, no canal IBSBC Kids. Então, todo domingo, 10h45, nós temos uma videoaula dedicada às crianças com atividade e aprendizado da Palavra de Deus. Também incentivo, compartilhe para que mais e mais crianças possam ouvir da Palavra de Cristo. Amém? E que mais? Nossas programações também acontecem na quarta-feira, com bate-papo com os pastores, eles intercalam entre eles sozinho e também os dois conversando. Essa semana serão os dois aqui na igreja novamente. Se você tem motivos de oração, pedidos, dúvidas, aquelas perguntas que talvez só os pastores, pergunte, entre no bate-papo, converse lá, mande um oi. Mas lembrando que para você participar do bate-papo escrevendo, você precisa estar inscrito no canal. Você pode assistir, não tem problema, mas se você deseja participar escrevendo, tirando dúvidas, apresentando motivos de oração, clica lá para se inscrever no canal, para a gente poder saber que você também está online. E é assim que o YouTube permite que você também escreva alguma coisa nos comentários, tá bom? São esses os avisos, e também o que a gente tem hoje é o momento de missões, com mais um missionário essa noite, que vai falar como ele está passando nesses dias, as situações, como ele está enfrentando, os cultos que ele está realizando. Queria pedir para colocar o vídeo. Saúdo os amados irmãos da Igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo. Gostaria de informar os irmãos
que, apesar das dificuldades que todo o país está passando, e que também em nossa cidade, onde estamos residindo aqui, Dourados MS, ultimamente o problema da Covid-19 está atingindo um número grande de pessoas. Portanto, tornou-se um centro da epidemia e por isso estamos tendo que tomar muito cuidado também, porque tanto eu como a minha esposa, Vilani, nós já somos do grupo de risco, portanto ficamos um pouco limitados. Mas, graças a Deus, estamos fazendo contatos pelo telefone, pelo WhatsApp e também com lives transmitindo a palavra de Deus para os irmãos da região aqui, de Ponta Porã, mas também para aqueles que quiserem acessar nos seus celulares. Então, amados, até o momento estamos bem de saúde e tudo está indo bem. Também nós queremos agradecer aos amados irmãos pela fidelidade em oração, em nosso favor e também financeiramente. Eu entendo que nesses dias todos estão tendo dificuldade, muitas pessoas estão até sem os seus empregos, os seus ganhos e, portanto, nós entendemos que a diminuição dos recursos, até mesmo na área de missões, tem atingido as igrejas. Mas, graças a Deus, temos orado pelos irmãos e confiamos que os irmãos estão orando por nós também. Por isso, estamos continuando, aguardando que as coisas possam melhorar e voltarmos novamente a lecionar no seminário aqui em Dourados, como também fazendo as viagens para Ponta Porã. No momento, estamos ajudando esses irmãos através da internet. E por isso, fica aqui a nossa gratidão a todos os amados irmãos e estimulando os irmãos a não se desanimarem, porque esse mau tempo, com certeza, há de passar. Nosso bondoso Deus tem nos protegido e a Ele damos toda a honra e glória. Muito obrigado, irmãos. Que Deus continue sempre abençoando os amados. Está aí o vídeo do pastor Geraldo, lá em Dourados, colaborando com a igreja lá. Ele estava com o relógio no fundo marcando 8h20, mas é um vídeo gravado e também lá tem o fuso horário. Lá é 1 hora atrasado em relação aqui, mas é um vídeo gravado para a gente possa prestigiar cada semana um missionário. E nós temos que sempre estar confiantes em Deus e não preocupados, não devemos estar ansiosos. Nossa esperança deve estar em Cristo, que nos traz salvação, nos traz alegria. E essa música que a gente vai cantar agora fala sobre a confiança que temos em Deus, confiança de termos Ele como nosso Cristo Salvador, para não andarmos ansiosos. E é o que a gente vai cantar. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor.
esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti, confiarei a ti, Senhor, pois a nossa esperança tem que estar no Senhor. Ele é nosso refúgio, nossa alegria. Devemos sempre confiar em ti, nossa única esperança. Amém. Minha esperança está em ti, confiarei em ti. Bela música essa cantada, e certamente que esse é o nosso desejo, o nosso desafio nessa noite, nas nossas vidas, né? Que a nossa esperança esteja depositada naquele que realmente pode fazer a diferença em nossas vidas e em nossa história. Uma boa noite a todos, espero que o seu domingo esteja sendo agradável na bênção do Senhor, nesse dia 14 de junho de 2020, nesse domingo à noite. Espero que você esteja bem, você, sua família, aqueles que estão com você ao seu lado, que seja uma noite agradável e que Deus possa abençoar no seu coração, desde o louvor e até todo o tempo da mensagem. Amém? Nessa noite, eu quero convidar você para meditarmos num texto que está no livro de Esther, lá no Antigo Testamento, o livro de Esther.
Nós vamos ler o capítulo 4, os versículos 13 até o verso 14. Olha, eu estou misturando. Esther, no Antigo Testamento, capítulo 4, versos 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. E o verso 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado a tua palavra. Nessa noite nós pedimos ao Senhor que abençoe a todos nós através dela, que o teu Santo Espírito esteja à frente das palavras, abençoando-nos. Eu te peço que o desafio seja do Senhor em nossas vidas. Pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, o título dessa mensagem é Esperança em tempos de crise. Esperança em tempos de crise. O o livro, né, que nós acabamos de ler, o livro de Esther, certamente traz um retrato histórico fantástico, né? E ele não só foi importante ao povo judeu, mas a todos nós. Curiosamente, esse livro, não sei se você já leu esse livro, mas ele é o único livro na Bíblia que não tem o nome de Deus. Em nenhum dos 9 capítulos, dos pequenos 9 capítulos que esse livro possui. No entanto, apesar de não estar ali incluso o nome de Deus, o autor faz menção sobre Deus e coloca Deus em evidência do começo ao fim de toda a narrativa. E por isso esse livro é tremendamente interessante para todos nós. A história do livro de Esther ocorreu cerca de 500 anos antes de Cristo. E ela se passa num período em que Israel fora exilado pela Babilônia, pelo Império Babilônico, e que depois foi dominado por um outro império, o Império Medo-Persa. E aí, esse Império Medo-Persa tem a sua capital na cidade de Suzã, e é de lá que essa história é contada, a partir da capital do Império Medo-Persa, na cidade de Suzã. O livro, ele tem uma leitura muito prazerosa. Se você começar a lê-lo, você vai querer ler de ponta a ponta, como eu fiz essa semana algumas vezes. Ele tem uma leitura muito agradável. E quando você começa a ler, a história se dá em meio à apresentação do cenário, o contexto em que a história se dá. Apresenta-se logo no início um rei, o rei Assuero, também conhecido pelos historiadores como Xerxes I. E esse rei, ele se gaba, ele se vangloria por causa de toda a sua riqueza e glória. Ele dominava, e o seu império dominava por 127 províncias, uma extensão enorme do seu reino. E ele então, o seu palácio então era algo incrível. E logo nesse primeiro capítulo, diz que ele, para mostrar sua glória, riqueza e conquista, ele convida diversos príncipes, os príncipes dessas 127 províncias e pessoas do seu reino, para celebrar uma festinha de 7 dias. Já imaginou uma festa de 7 dias? Hoje, ninguém nem está celebrando festa, né? O homem aqui com 7 dias de festa, cada copo de ouro tinha o seu próprio desenho, era uma coisa incrível. E era muita ostentação realmente naquela festa. E era simplesmente para mostrar a todos a sua riqueza, poder e glória. Ao final desses 7 dias de festa, enquanto eles celebravam ali, a rainha e as mulheres estavam celebrando uma festa paralela. Era clube do Bolinha e da Luluzinha, né? Mas enfim, as festas distintas. E no final o rei manda chamar a sua rainha chamada Vasti. E aí, Vasti, que era a rainha, ela diz não ao rei, o que era absurdo, né? Ela dizer que não iria, bateu o pé, falou que não ia. E, na verdade, o rei queria que ela viesse apenas para mostrar que ela era uma mulher bonita, a beleza não só do palácio, mas da esposa da rainha. E ela se recusou a comparecer à festa, e por conta disso o rei a destituiu da condição de rainha, e orientado por alguns dos seus assessores, buscaria uma nova rainha entre os seus povos dominados. E a história, então, leva a aparecer Esther, ou também conhecida como Hadassa, uma jovem judia do povo hebraico. Ela seria colocada e coroada como rainha após um longo período de preparo e de seleção. O seu parente mais próximo, tio, né, ou, numa análise aí, talvez primo, Mardoqueu, né, ou Mordecai, como algumas traduções colocam, ele mantinha a sua origem judaica em sigilo. Ele trabalhava à porta do palácio.
E aí, como ele conseguiu colocar Esther naquele concurso para que ela se tornasse rainha, ele não dizendo quem ele era, nem que era parente, nem dizendo a sua origem, ele, por trabalhar no palácio, ele mantinha sob vigilância uma certa proteção à sua querida protegida, a quem ele havia criado. Bem, no meio dessa história que parecia um conto de fadas, né? A judia pobre que se tornara rainha num grande império, surge então um grande inimigo, um homem chamado Amã, que de amor não tem nada, até porque é H-A-M-A, mas ele, na verdade, se tornaria um grande inimigo e traria uma perseguição ao povo judeu. O rei havia colocado esse homem, Amã, como o segundo homem em seu reino, ou seja, ele era o líder sobre todos os príncipes e províncias. E ele era um homem extremamente orgulhoso e queria toda a glória para si. E ele exigia que todos os que estavam no palácio e no reino se inclinassem perante ele como uma forma de adoração, quase que idolatria. Mardoqueu, dado aos seus princípios de adoração unicamente a Deus, ele se recusava a inclinar-se a Amã. E aí isso acabou provocando, instigando Amã para que o perseguisse, e não somente a ele, mas ao descobrir a origem de Mardoqueu, o povo judeu, ele decidiu não somente perseguir a Mardoqueu, mas também o povo judeu. E aí, com um plano terrível e ardiloso, Amã convence o rei que os judeus eram um povo rebelde, desobediente, que tinha leis próprias, e que seria um povo que traria grandes problemas ao seu rei. E aí o rei acaba entrando na história de Amã, e o rei dá a ele autorização para mandar matar todos os judeus do seu reino. E aí, Amã resolve fazer um sorteio, com a palavra pur, que é uma palavra importante aí no contexto, lá em Esther capítulo 3, verso 7, mencionando isso. Ele faz um sorteio para decidir quando haveria a morte dos judeus. E essa tal sorte, esse pur, né, que é a palavra original, decidiu que a matança aconteceria 11 meses depois, no dia 13 do mês de Adar. Adar seria um dos últimos meses do calendário judaico. Portanto, 11 meses depois seria o dia da morte. A morte, então, estava às portas e ela seria declarada, enviada cartas, para que em todas as províncias fosse decidido, ou fosse declarado, que o rei autorizava que 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus estariam sendo mortos. Bom, e isso incluiria a própria rainha Esther. Afinal, o rei não sabia a origem da sua rainha. Ele não sabia que ela era judia também. Bem, diante disso, o que fazer? Diante da declaração de morte em andamento. Agora numa contagem regressiva para que a morte viesse. Quando nós olhamos sobre a questão vida e morte, vida é o nosso bem mais precioso que recebemos do Senhor na nossa história. É claro, além disso, a nossa salvação em Cristo, a vida eterna. Mas a vida e o início dela é o nosso bem mais precioso. E lá estava todo o povo judeu, sujeito à morte, por causa apenas do capricho de um inimigo impiedoso chamado Amã. Quando nós vemos o povo judeu nessa crise, a gente começa a perceber que as crises podem vir sobre todos nós, a qualquer momento, por várias circunstâncias, inclusive sobre o povo de Deus. Israel, ali, povo de Deus, ele já vivia numa escravidão sobre o Império Medo-Persa, antes subjugado pelos babilônicos, e agora, não só numa escravidão, o risco de perderem a vida. Como se diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Um ditado terrível esse, né? Mas, sabe, com isso nós queremos refletir um pouquinho, entendendo que Deus permite que crises venham sobre todos nós, inclusive nós, povo de Deus. Quando as crises chegam, é preciso que nós saibamos como agir em tempos de crise. Hoje nós vivemos em dias de crise. A morte também bate às nossas portas, e não tem 11 meses pela frente, pode ser a qualquer momento. Estamos todos sob o risco da morte, até prematura de alguns, em virtude do coronavírus. E nem sempre, mesmo diante de uma crise como essa, nós sabemos agir corretamente, tanto diante dessa crise, como de tantas outras que nos sobrevêm, mesmo o povo de Deus. Por isso, muitos já até perderam a esperança. Eu sei que alguns já estão vendo às portas aí a reabertura das coisas, mas ao mesmo tempo os números de doentes e mortos parece que aumentam. Então muitos já até perderam a esperança, e para alguns a esperança já se foi. O fato de que o nome de Deus
não é mencionado nesse livro, não significa que Deus deixaria de agir, que Deus havia abandonado aquele povo. Em muitos outros momentos de crises, o povo de Deus precisou tomar decisões importantes, como foi naqueles dias de Esther, e não é diferente em nossos dias do que foi naqueles dias. Precisamos aprender a agir em tempos de crise. Para que haja esperança em tempos de crise, é preciso que tomemos algumas decisões certeiras, fundamentais. E eu quero falar hoje sobre 3 decisões ou atitudes importantes que eu e você devemos tomar em todas as nossas crises, seja pandemia, seja qualquer outra, crises na família, emprego ou qualquer outra circunstância. A primeira atitude que nós aprendemos nesse livro, que é fundamental, que nós precisamos tomar diante das crises, é humilhação. Humilhação é a primeira atitude a ser tomada diante de crises. Veja comigo Esther, capítulo 4, os versículos de 1 a 3. E aqui nós vemos o personagem Mardoqueu, o tio, né, de Esther, como ele age diante desse momento. Diz lá o verso 1, capítulo 4, verso 1 a 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, ali a informação de que a morte estava declarada, né? Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Verso 2, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E o verso 3, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Diante da informação de que morte estava declarada a todo judeu, Mardoqueu, que estava de perto, vivenciando essa circunstância, tomou uma medida muito drástica, a mais drástica de todas. Diz o texto que ele se humilhou. Ainda essa humilhação diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza. E todos os judeus, de todas as partes do reino, seguiram o mesmo exemplo de Mardoqueu. Apesar de estar à porta do palácio, como a gente viu aí, ele não poderia ser visto nem pelo rei, nem pela rainha, porque ele era proibido de, vestido assim, estar na presença do rei. Mas sua atitude seria logo conhecida por todas, inclusive pela própria rainha Esther. Naquela cultura do povo judeu, rasgar as vestes, vestir pano de saco e cinza, era a demonstração clara de que alguém se humilhara ao extremo. Mardoqueu sabia que não poderia jamais enfrentar o inimigo Amã. Afinal de contas, Amã era o segundo, ele carregava o anel do rei, ele tinha autoridade do rei. Assim como Mardoqueu sabia que ele não poderia afrontar a lei de morte declarada pelos medo-persas, que não voltava. Restava-lhe então uma só atitude: humilhar-se perante todos. A humilhação não significa aquele negócio de ter pena de si, sabe? Autopiedade, comiseração. Ou seja, humilhação não é apenas chorar com dó de si mesmo. Sabe aquele negócio de vitimismo, né? Aquela coisa que a gente se faz de vítima muitas vezes? Até porque isso pode ser mais uma demonstração de orgulho do que de fato de humilhação. A atitude de humilhação envolve um reconhecimento de nossa total incapacidade de resolver, de solucionar determinadas crises. É aquela constatação de que estamos sozinhos ou enfraquecidos ou incapazes de lidar com aquela circunstância. E então declaramos na nossa humilhação que dependemos daquele que é mais poderoso que nós. O Senhor assim ensinou ao povo de Israel. Num texto bastante conhecido, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Veja o que o Senhor ensinou à nação de Israel em outro momento. 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A última expressão é sarar a terra, mas antes vem a palavra lá no meio, se humilhar. Isto era o que o Senhor queria ensinar à nação de Israel, e Ele tem a nos ensinar ainda. Tem muita gente esperando que venha a cura para essa doença, e nós queremos que venha, mas poucos estão se humilhando perante o Senhor
para que Ele nos conceda vitória sobre essa crise e todas as demais que nós vivemos. A humilhação é condição anterior ao atendimento e socorro em nossas crises. Muitas vezes nós queremos sermos vitoriosos e que Deus nos conceda grandes coisas, mas não estamos prontos a nos humilhar na sua presença. Não importa as crises que sejam. Jesus nos ensinou a respeito disso. Em Mateus capítulo 23, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Observe bem, humilhar-se para ser exaltado. Humilhar-se para que haja alguma chance de sermos exaltados, levantados, erguidos, e aí reconquistando a força e a vitória. É preciso atentar para o fato de que Jesus fala sobre a auto-humilhação. Ou seja, Ele não está dizendo sobre alguém que é ou está sendo humilhado. Ele não está dizendo assim, aquele que é humilhado será exaltado. Não, Ele está dizendo, quando eu me humilho, eu posso ser. Ou seja, é a auto-humilhação. Eu me humilhando, então há a chance de eu ser exaltado. Tiago também explica a mesma coisa em Tiago capítulo 4, versículos 9 e 10. Tiago capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim o Tiago lá: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em alegria. E o verso 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se não tem nada a ver com uma dramatizaçãozinha. Sabe aquele showzinho que algumas pessoas fazem? Tem gente que está se humilhando, mas está fazendo mais um teatro para os outros verem do que de fato uma humilhação. Humilhação, como diz Tiago, envolve sentir a miséria. Como diz aqui nesse texto, envolve lamentar, chorar, é algo que provoca da nossa alma, diante de nossa total incapacidade, que de fato reconhecemos. Ou seja, nós reconhecemos que somos incapazes, miseráveis, e nós nos inclinamos perante aquele que pode realizar os fatos. Crises em relacionamentos humanos também deveriam ser precedidas de verdadeira humilhação. Não pense você que as relações humanas não podem provocar crise. Alguns estão vendo crise no casamento, na família. E às vezes a única coisa que resolve é quando alguém se humilha, ou todos se humilham. Se é que nós desejamos superar tais crises, se desejamos alcançar graça e misericórdia, é preciso que comecemos por nos humilhar. Humilhação é a primeira atitude, portanto, se quisermos ter esperança em tempos de crise. A segunda atitude importante que nós aprendemos nesse livro de Esther, é predisposição. Predisposição. Essa palavra, é importante, você olha no contexto que nós lemos aqui, por exemplo, em Esther, no verso 14. Veja comigo o verso 14 do capítulo 4 que nós estamos lendo. 4:14. Porque se de todo te calares esse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Estas foram as palavras de Mardoqueu a Esther. Diante do risco de morte que se aproximava sobre todo o povo, além de se humilhar, Mardoqueu exortava e ensinava a Esther que a próxima atitude seria também necessária. Não bastava apenas se humilhar. Era preciso que Esther também entendesse por que Deus a havia colocado naquela posição no reino. Porque Deus tinha levado Esther a ser a rainha naquele momento e naquele lugar, naquela situação. E que ela então, portanto, reconhecesse o motivo de Deus. E que agisse, e reagisse, e cumprisse o seu propósito por estar ali. Nós não estamos à toa onde Deus nos colocou. Há um propósito. E é isso que Mardoqueu queria exercitar no coração de Esther. Você está aí porque há um motivo. Cumpra o seu propósito. E caso ela se omitisse naquilo, certamente Deus levantaria outro em seu lugar, assim como pode fazer comigo e com você. Se nós não realizamos o propósito que Deus tem nos colocado, Deus vai levantar outro. Ele diz, vai levantar outro para livrar Israel. Mas você vai perder uma grande oportunidade. Ela perderia uma grande oportunidade de se tornar útil ao seu povo. Este recado que Mardoqueu deu a Esther, parece bem simples de compreender, e ele pode ser aplicado em todos nós. Deus tem nos colocado nesse mundo para desempenharmos determinadas tarefas, aquelas que farão diferença em nossa época e em nossa geração. E quando nós cumprimos essas tarefas, esses propósitos do Senhor, nós temos uma grande satisfação em nosso coração. Eu não estou dizendo sobre atitudes
meramente egoístas, aquelas que vão levar à sua satisfação pessoal ou daqueles que estão à sua volta. Mas, na verdade, quando nós entendemos sobre o propósito de Deus, Ele vai além da satisfação, da autossatisfação e o preenchimento dos seus próprios interesses e desejos. Mas, certamente, o propósito do Senhor é aquilo que vai trazer soluções e propósito e uma mudança naqueles que estão à sua volta. Às vezes, a gente vai precisar fazer pouco sacrifício. Ou pode ser que nós tenhamos que fazer muito sacrifício. Mas aquela tarefa, aquele propósito, vai impactar, vai trazer grande diferença nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Assim acontece, por exemplo, no contexto da igreja. Os nossos ministérios, o que são os nossos ministérios na igreja? Senão as oportunidades de servirmos uns aos outros, e é por isso que Deus tem nos colocado em nossa igreja, para que desenvolvamos os ministérios e façamos a diferença em nosso tempo. Imagina a diferença para alguns que pegaram, por exemplo, aquelas máscaras que foram colocadas no portão de nossa igreja dias atrás. Já imaginou a diferença que pode ter sido feita naquelas vidas? Talvez alguns daqueles que pegaram as máscaras não podiam nem comprar alguma. Talvez alguém vai dizer assim, mas todo mundo pode comprar uma máscara. Mas nem todos. Às vezes alguns estão passando tantas dificuldades e aquelas máscaras podem ter feito uma diferença. Ou então aquelas cestas de amor, de alimentos que nós temos recolhido em nossa igreja, os irmãos dando dinheiro, recursos. Eu imagino que algumas mesas aí passaram a ter alimento por alguns dias porque nós somos generosos. Eu fico pensando, afinal de contas, nós estamos aqui para quê nesse mundo? Se não para fazer a diferença na vida dos outros. E quando nós fazemos um bem espiritual, não só material, mas espiritual, quantas vidas podem ser abençoadas? Quando a gente está aqui fazendo esses cultos online, a gente nem imagina quantos estão assistindo. Talvez quantos podem estar sendo abençoados. Eu não digo isso em relação a mim ou qualquer outro, mas o fato desse ministério estar vivo, quantos podem estar sendo abençoados? Quando nós lembramos a parábola dos talentos que Jesus contou, né? Ele foi duramente criticado, aquele que enterrou o seu talento, aquele que não desenvolveu o propósito do Senhor em sua vida. Em tempos de crise, não adianta ficar apenas se humilhando e choramingando. Tem gente que está assim, dentro de casa, fechado, choramingando, não posso fazer nada, nem ora, nem faz nada. Acha que nada, até o vírus atrapalhou o canal de oração. Como assim, né? É preciso levantar os olhos e encontrar meios, se tornar útil ao Senhor e àqueles que estão à nossa volta. Eu sei que muitas portas podem estar fechadas, mas Deus pode abrir muitas outras, como por exemplo os canais pela internet. Todos os dias, você e eu e a nossa história temos que nos reinventar, talvez um novo recomeço. A igreja tem se reinventado. Até então a gente tinha cultos com todo mundo aqui, era uma maravilha, de repente a gente passou a ter culto com igreja vazia como hoje. Nós estamos nos reinventando. Cada dia uma história, veja uma luz azul aqui no fundo, né? Não é porque eu cheguei no céu ainda, mas é uma forma da gente estar em um outro cenário. É preciso, sim, a atitude de humilhação para recomeços, de aprender, de submeter. Esther entendeu que deveria fazer a sua parte. E se dispôs a ir falar com o rei, ainda que estivesse pondo em risco a sua vida. Afinal, pela lei dos medo-persas, o rei no seu lugar, ninguém poderia se aproximar dele de onde ele estava, sem que ele chamasse. E a não ser que levantasse o cetro, e aí então, essa pessoa era autorizada, senão era morta na hora. Ela corria o risco, mesmo sendo rainha, e ela disse isso nas suas palavras, no capítulo 5, que ela corria o risco de morrer, se o rei não levantasse o cedro e fosse generoso para com ela. Mas ela decidiu se predispor a fazer a sua parte, mesmo com os riscos, mesmo sujeito às dificuldades. E Deus traria livramento a todo o seu povo por causa dessa predisposição de Esther. Às vezes é preciso dar o primeiro passo para que a crise seja resolvida. Nos conflitos, entre pessoas inclusive, a maioria prefere fugir do que resolver, tratar, se humilhar e predispor-se a conversar. Aquele que serve ao Senhor, o servo de Deus, vai se humilhar e dar o próximo passo, que é se predispor a tratar cada problema com a atitude certa. A atitude de predisposição é essencial se quisermos ter esperança em tempos de crise. Primeira coisa, portanto, a atitude é humilhação. A segunda é predisposição. E a terceira palavra, né, aqui é uma palavra só, predisposição é uma palavra só. A terceira é intervenção. Intervenção. Eu quero chamar a sua atenção no verso 16, o que diz. Diz assim, vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, no verso 16 do capítulo 4. Nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esse texto mostra a predisposição de Esther em agir. Esther entendeu que a crise dependeria da intervenção de alguém superior. A crise estava lá, mas sem que houvesse uma intervenção, a crise não superaria. Ela sabia que a crise provocada por Amã dependia da intervenção de alguém maior do que Amã. Se Amã era o segundo homem, então o primeiro, que era o rei, poderia intervir. Esther então se dispõe a rogar-lhe pelo livramento. Mas ela sabia que o rei podia até nem sequer ouvi-la e recebê-la. E ele podia ordenar que ela fosse morta ali, naquele lugar, somente por tentar entrar na sua presença. Então ela diz ali no versículo que nós lemos, que ela condicionou, no verso 16, ela condicionou a sua tarefa a uma tarefa coletiva. Ou seja, que todos os judeus deveriam jejuar por 3 dias. Durante 3 dias e 3 noites, como diz o texto, todos deveriam jejuar. E então, depois dos 3 dias de jejum, ela iria entrar à presença do rei. Esther compreendia que havia uma intervenção ainda mais alta do que o próprio rei Assuero. Era a instância dos céus, era a última instância dos recursos. E é de Deus que viria a intervenção decisiva. Afinal, Deus tem o coração do rei em suas mãos. Diz o provérbio, em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Esse é um texto tão maravilhoso que eu memorizei. Provérbios 21, 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Esse texto fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se ela precisava se arriscar para cumprir a tarefa, que fosse então com a intervenção de Deus. Se ela precisava da intervenção do rei, que primeiro tivesse a intervenção de Deus. Então, após os dias de jejum, ela se aprontou e foi para se encontrar com o rei. Curioso, era seu marido, mas as regras eram claras, né? Só podia apresentar-se assim. Ao vê-la se aproximando, de tal era o seu amor por ela, o rei, diz o texto, que teve graça aos seus olhos e estendeu o cetro, autorizando a entrada de Esther. Isso aconteceu porque Deus havia preparado o coração daquele homem, para que Esther lhe fosse agradável aos olhos. Ou seja, não foi por acaso que ele estendeu o cetro para que ela entrasse. Era porque eles tinham naquele tempo orado 3 dias lá em jejum, para que aquele homem, o rei, realmente a recebesse. E ela usou então, ela soube aproveitar esse momento e essa oportunidade e para usar de sabedoria ao rogar o rei pelo seu povo. Ela o convidou para alguns banquetes antes de fazer-lhe o pedido. Ou seja, ela agradou, fez de tudo, né? Antes de dar a ele, fazer a ele o pedido. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 14, verso 1, um texto tão importante para nossas vidas e famílias, 14:1 de Provérbios, assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Ou seja, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Assim como a rainha anterior, Vasti, ela tinha perdido o seu crédito e destruído o seu lar por causa da sua atitude de arrogância. E isso trouxe um grande dano a ela e àqueles que estavam ali. Esther não queria ser igual a Vasti. Ela queria ser uma mulher sábia, e ela assim se comportou diante do rei. Mardoqueu, a história do seu tio em paralelo, acontecem coisas interessantes. Ele também sofreram uma perseguição, e Amã tinha criado um plano para que Mardoqueu fosse morto e enforcado em praça. E aí, quando todo esse plano de Amã estava preparado, e ele foi então avisar o rei de que ia fazer, naquela noite que antecedeu a essa vinda de Amã para declarar o que faria com Mardoqueu, no capítulo 6, né? Naquele dia, naquela noite que antecedeu, sem que o rei soubesse de qualquer coisa, diz o texto que Deus incomodou o coração do rei, no capítulo 6 de Esther, e ali incomodou o coração dele, e ele então estava no capítulo 6, e aí ele diz lá que incomodou o coração do rei, e aí o rei se lembrou de um evento que Mardoqueu tinha denunciado, um golpe que havia contra o rei,
E aí diz o texto, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro, os quais... E aí essa história é que ele se lembra de que em um determinado momento Mardoqueu havia feito algo pelo rei, e o rei não tinha honrado. E a história é um cruzamento tão interessante, enquanto Amã foi para dizer que ia enforcar Mardoqueu, querendo ser honrado, o rei se levanta, faz uma pergunta capciosa, e faz com que Amã inverta, e de homicídio, de enforcamento, Amã é obrigado a carregar pela cidade Mardoqueu no cavalo real, vestido com as roupas reais, dizendo que o rei se agradava daquele homem, como diz no capítulo 6, verso 11. Deus interviu na perseguição de Amã a Mardoqueu e reverteu a crise. E transformou a crise também que levaria todos os judeus à morte em honra. No capítulo 9 nós vemos toda a história acontecendo. E aí, no capítulo 9, verso 1, mostrando que depois que Esther conseguiu pedir ao rei, o rei autorizou o seu pedido, mandou que os judeus se protegessem. E aí diz o texto, no 10º mês, que era o deadline, o mês da morte, o dia da morte, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Ou seja, inverteu, de perseguidos passaram a ser temidos e honrados. A vitória, portanto, do plano judeu foi marcante. A intervenção do rei na crise, sob a intervenção de Deus, fez com que o povo fosse e se tornasse vitorioso. E ainda, depois daquele momento, o povo judeu foi mais honrado e respeitado pelos demais povos do que antes, porque todos reconheceram que Deus havia agido através deles. Tamanha era a transformação realizada pela crise. Quantas vezes nós queremos resolver as nossas crises do nosso jeito, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de ninguém? Eu vejo pessoas, até irmãos em Cristo, irmãozinhos aí, com uma crise violenta, pede a Deus, mas a gente está aos pastores para ajudar, não pede ajuda, não pede socorro. Às vezes vai pedir ajuda para alguém que quer mais que a coisa acabe do que alguém que possa dar uma palavra do Senhor, né? Porque a gente, quando está em problema, a gente precisa de alguém que fala da palavra de Deus, e não do sua experiência pessoal, da sua história, do seu achômetro. Quando nós estamos em crise, nós precisamos da palavra de Deus. Por que não procurar um pastor? Por que não procurar um irmão que tenha conhecimento da palavra? E não apenas alguém que endosse um lado da crise. E aí com isso, quando nós fazemos errado, nós apenas pioramos a crise. Quando nós estamos em crise, nós precisamos nos humilhar, precisamos nos predispor, nós vamos buscar a intervenção de quem pode mudar a história. Mudar para melhor, não para pior. E isso é Deus. E através dos seus servos isso pode acontecer. Assim, por exemplo, você vê o nosso país. Estamos vivendo uma encrenca política tremenda. E a crise sobre essa doença apenas piora. Todo dia é uma história. Daqui, dali, é prefeito, é governador, é presidente, é isso, é aquilo, é judiciário. Vemos uma crise. E é curioso como cada um quer se projetar mais que o outro. Cada um quer fazer dessa crise uma oportunidade para se projetar politicamente. Mas não tem ninguém se humilhando, não tem ninguém se predispondo, e nem buscando a intervenção e a misericórdia de Deus para esse momento. Infelizmente, nem a maior parte do povo de Deus. O mesmo acontece com as demais crises em nossas vidas. A gente vê irmãos brigando, casais se separando, empregos se perdendo, empresas fechando, diversas crises. Pessoas vivendo em crise interna porque não tem aquilo, ou está aquilo sobrando. E Deus está ali aguardando que deixemos espaço para que Ele possa intervir e agir em nosso favor. Em tempos de crise, a esperança está na intervenção daquele que pode mudar a nossa história. Concluindo, com a vitória sobre aquela perseguição e morte, a nação judaica celebraria para sempre aquele dia. Chamaria a festa de Purim, nos dias 13 e 14 de Adar. No capítulo 9, no verso 28, fala sobre isso. Purim, de Pur, sorteio, que foi o dia que foi sorteado para que eles morressem, se transformaria numa festa. E aí a palavra Purim aparece, e o povo então deveria honrar, no verso 28, do capítulo 9 e verso 29, falando sobre essa festa que deveria ser celebrada em todos os anos por estatuto perpétuo. E até hoje, o povo judeu celebra essa festa de Purim, que aconteceu naqueles dias de Esther, porque o povo foi liberto da morte naquele dia de Esther. Esse livro, portanto, ele não está na Bíblia à toa. Também não está ali para homenagear pessoas. Nem é a homenagem a Mardoqueu, nem a Esther, e nem ao rei Assuero. Embora todos tenham tido uma grande importância na história, e desempenhado papéis importantes. Mesmo sem dizer a palavra Deus, em todo o livro,
Deus é retratado de forma clara. E é Ele que fez com que aquela crise se transformasse num momento de esperança e de vitória. Atitudes humanas foram decisivas para que houvesse esperança naqueles dias tão difíceis. 3 palavras: humilhação, predisposição e a intervenção. E essas 3 palavras, essas 3 atitudes, fizeram toda a diferença naquele momento de crise. Que Deus nos desafie a revermos nossas atitudes durante as crises, de tal forma que Deus também seja glorificado em nossas vidas e em nossa geração, mesmo nos momentos difíceis. Não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, nem as crises que nos assolam, e nem quantas vezes sofreremos. Mas se desejamos que Deus intervenha em cada uma delas, é hora de iniciarmos a nos humilhar perante a sua face, de nos predispormos a anunciar ao mundo em quem nós cremos e o que nós estamos aqui para fazer, e buscarmos de todo o coração que Deus intervenha nesse mundo por sua grande e misericórdia. Ainda há esperança em tempos de crise. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, através dela, e o Teu povo possa encontrar esperança no Senhor. Ó Deus, que a nossa força seja renovada, encontremos esperança de fato em quem pode nos dar, mas que haja, ó Deus, essa atitude de humilhação, de predisposição, e também, ó Deus, de buscar a intervenção do Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos a sermos vitoriosos. E rogo ao Senhor pelo Teu povo, pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor seja reconhecido no meio dessa crise. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos que estão conosco, estiveram conosco nessa noite, e aqui nós vamos deixar alguns avisos, né? Lembrando mais uma vez algumas coisas, como os canais de contato de nossa igreja, não perca aí os contatos, o nosso canal do site, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, você tem todas as informações aí na tela, contate-nos e será uma bênção, será uma oportunidade imensa para todos. Lembrando sobre as nossas famílias, né? Aqueles que estão com dificuldades, não deixe de ser solidário, ajude, seja com alimentos, seja com máscaras ou com dinheiro. Vamos continuar sendo generosos e Deus vai usar a nossa vida e a nossa igreja para isso. Mantenha suas contribuições regulares, a igreja mantém os seus compromissos com o missionário, os compromissos. Mais um pouco a gente termina de pagar a nossa consultora aí. Se Deus quiser, estamos próximos disso. Que Deus nos dê aí vitória sobre isso, como tem dado até agora, tá bom? É isso. Lembrando aí a nossa conta bancária, Banco Bradesco, agência 2298 e a conta 19346, dígito 1. São esses os avisos dessa noite. Queremos desejar a todos vocês uma boa noite, um bom descanso nesse domingo, uma boa semana que se inicia, e que Deus conceda vitórias e não perca a esperança, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, vamos orar para terminar. Obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua casa, por esse culto, abençoa todos nós e dê-nos uma noite e uma semana vitoriosa no Senhor. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, tenham todos uma boa semana. Tchau, fica com Deus.